Queridos, eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, na primeira carta de João, apóstolo João, capítulo 2, verso 6. E queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre a nossa vida, como ela deve ser vivida aqui neste mundo, neste novo ano, que está já diante de nós, como uma realidade. Já fizemos a transição de uma maneira pacífica, abençoada pela graça de Deus. Terminamos 2015 e chegamos em 2016. E eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 6, graças ao cantar. 1 João capítulo 2, verso 6. Desliga os celulares, viu? Fique quieto. Você está aqui na presença do Senhor, né? Deus está presente aqui no santuário. Quem está fora, por favor, entre, se assente, para poder participar do culto em toda a sua plenitude. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quer repetir comigo? Vamos lá? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que Deus seja gracioso para conosco nesta noite e, por misericórdia e graça, nos fale ao coração. Neste momento nós vamos abrir a Bíblia para fazer uma reflexão neste assunto que eu reputo da importância capital para a vida da igreja, porque através do nosso testemunho nós glorificamos o nome do Senhor nosso Deus. Feche os olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos aqui nesta noite diante de tua augusta presença, celebrando o Senhor nosso Deus, fazendo as nossas preces e também com os ouvidos abertos, o coração inclinado para ouvir a palavra do Senhor e também participar da ceia do Senhor nesta noite. Conceda-nos a graça de ouvirmos a tua voz, esta voz que é poderosa, que é cheia de majestade e que renova as nossas forças físicas e também espirituais. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João, o evangelista, ele escreveu 5 livros, né? O livro Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. João foi uma daquelas pessoas que viveram muito próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para ser discípulo e ser apóstolo de Jesus Cristo. E dali para frente ele conviveu com Jesus durante 3 anos, participando intensamente do seu ministério. Inclusive ele, juntamente com Tiago e João, ou Pedro e Tiago, tiveram o privilégio de participar de alguns eventos, digamos assim, privativos, especiais na vida de Jesus, como por exemplo a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e também lá no Getsemane, naquele momento de agonia que Jesus passou. João, mais do que o outro, estava qualificado para exortar a igreja, para desafiar a igreja a viver uma vida conforme Jesus viveu aqui neste mundo. Jesus, queridos, é o modelo, é o paradigma, é o exemplo a ser seguido. E nós precisamos conhecer a sua história, a sua biografia nos evangelhos e também nas cartas de Pedro, que foi também uma testemunha ocular da vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, e de Paulo também, que escreveu por revelação do Espírito. Muito bem, então João, nesse texto, ele desafia aquelas pessoas que professam a fé em Cristo, que dizem que são cristãs, que vivam como ele viveu, ou que ande como ele andou aqui neste mundo. Então a nossa ideia desta noite, nesta reflexão, é pontuar algumas
questões, né? Para levar os irmãos a uma reflexão, já que nós estamos iniciando um novo ano, e sempre um ano quando começa, a gente se enche de esperança e também são colocados diante de nós grandes desafios, etc, etc, etc. Mas eu queria dizer a você que o maior desafio que você está tendo na sua vida, né, é você viver a vida parecida com a vida que Jesus viveu. Você diz, mas pastor, não há comparação porque Jesus é Deus. É verdade, irmãos, Jesus é Deus, ninguém nega, nós cremos nesta verdade que a palavra de Deus nos revela, mas também Ele é homem. O Deus pré-existente, o Verbo, Logos divino que está sendo revelado no versículo 1 do capítulo de João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, lá no verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus viveu como um homem aqui neste mundo, foi em tudo tentado, diz a Bíblia, mas sem pecado, então ele tornou-se o paradigma, o modelo a ser seguido. É verdade que aquelas pessoas que professam a Cristo de coração, especialmente os ministros do Evangelho, são colocados como exemplo para o rebanho, para a igreja. Por exemplo, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo não puxou para si a responsabilidade de ter uma vida exemplar, independente de Cristo. Então eu queria nesta noite, como eu disse aos irmãos, colocar algumas questões diante da igreja sobre este modelo, esse paradigma, esse exemplo a ser seguido. Eu quero logo começar, querido, citando mais alguns textos que falam sobre esse desafio para nos parecermos com Cristo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Qual foi o Deus que andou entre nós aqui, encarnado? Jesus Cristo. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E lá em João capítulo 13, verso 15, o próprio Jesus desafia os seus discípulos a seguir o seu exemplo. Ele disse assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, isto posto, nós vamos colocar diante dos irmãos o primeiro grande desafio da nossa vida neste novo ano, é andar como Jesus andou, amando a Deus, a igreja e ao povo em geral. Amém? Amém. Querido, Jesus, Ele viveu amando, né? E isso é importante que a gente entenda e a gente siga os seus passos nesta área. Não é só amar neste amor de marido e mulher, de namorado, não. É um negócio mais profundo. É um amor incondicional, um amor que vem de Deus para o nosso coração através do seu Espírito, que nos habilita a nós vivermos a vida amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Inclusive este é o grande mandamento da lei de Deus, seguido do outro que se fala também em amor, né? Mas você diz, mas pastor, amar a Deus, Deus tem algum sentimento, Ele sente ou Ele se ressente quando nós não o amamos? Queridos, a Bíblia diz que Deus é um ser pessoal. Ele tem vontade, inteligência, emoções. Ele ama. Ele amou a sua criatura humana. Ele amou de uma forma incondicional e intensa. Mas Deus espera também que nós o amemos, queridos. E em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas. Davi disse em 2 ocasiões, ele fez uma declaração de amor ao Senhor. Amo ao Senhor, né? Amém? Amém. Amo ao Senhor. Você ama a Deus? Jesus Cristo amou ao seu Pai Celestial.
Ele amou também ao seu semelhante, ele amou aqueles que faziam parte do seu círculo de amizade e que criam nele, acreditavam nele. Lá em João capítulo 13, verso 1, nós encontramos o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lá em Efésios capítulo 5, verso 25, Paulo diz o seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então Jesus não só amou a Deus, o Pai Celestial, como homem, mas amou também aqueles que lhe pertenciam, e amou até o fim. Amém, irmãos? Diz ainda a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, não só amou, mas ama. O verbo está Isabel, professora, no tempo presente. Na verdade, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Se você, querido, se nós amarmos a Deus, como a Bíblia nos revela, e como Jesus amou, seguindo as suas pisadas, com certeza nós vemos uma vida muito mais agradável do que nós possamos imaginar. Agradável para nós, especialmente para quem está no nosso círculo de relacionamento, porque às vezes nós somos muito amargos, queridos, nos nossos relacionamentos, quando nós somos contrariados. A gente esquece que Deus devotou por nós um amor profundo, misterioso, incondicional, a ponto de entregar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a gente se recusa pela nossa ruindade, pela nossa maldade, pela natureza humana corrompida pelo pecado, nós nos recusamos a devotar pelos outros amor. Mas precisamos aprender a amar como Jesus amou, andar nas suas pisadas também nesta área. Bendito seja o nome do Senhor, né? Diz outro texto aqui: vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Quer dizer, o amor chegou na sua expressão mais profunda com esta palavra, compaixão. E diz a Bíblia: porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então aqui está, querido, para você, para mim, para nós, seguirmos este modelo, este paradigma no que se refere à questão de amar. Aliás, Jesus, ele, quando estava tratando com a sua igreja, naquela conversa íntima, a partir do capítulo 13 de São João, até o capítulo de número 17, ele disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Irmãos, a igreja é uma família, a família de Deus, nós somos irmãos. Amém? E devemos nos amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Nada estraga mais na igreja quando não existe amor dentro do coração dos irmãos, que é uma possibilidade. Quando o pecado entra, o amor sai por uma janela, né? Porque para expressar amor na convivência do ministério da igreja, nos relacionamentos da família, é preciso que você tenha o Espírito, porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que em nós habita. Segundo os estudiosos da língua grega, diz que este verbo é como se assim, está sendo derramado, não foi derramado e parou, está sendo derramado pelo seu Espírito que em nós habita. Bendito seja o nome do Senhor. Então espera-se da igreja, neste ano de 2016, seja uma igreja amorosa. Amém?
no trato de uns para com os outros, marido para com mulher, mulher para com o marido, pais para com os filhos, filho para com os pais, membresia para com o pastor, para com os oficiais, o pastor e os oficiais para com o rebanho, e assim por diante, porque onde há o amor, a bênção de Deus sobre a igreja, bendito seja o nome do Senhor, e o Senhor mandou que nós seguimos seus passos também nesta área. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A medida que Ele coloca diante da igreja nesta noite, diante de nós, é amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. Então quem ama, perdoa. Não é verdade, irmão? Se você guarda ressentimento no seu coração, estou preocupado com você, porque você não nasceu de novo, misericórdia, então está caminhando para a perdição eterna, ou você está com a vida espiritual degradada. Porque quando o Espírito de Deus enche uma vida, a primeira coisa que brota no coração do cristão e nos seus lábios, suas ações, é amor, querido, amor ágape, o amor de Deus que norteia a vida da igreja. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja Deus por isso. São João disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não descarto, né, na convivência de uns com os outros, às vezes surgem algumas dificuldades, né, irmãos? Afinal de contas, cada um de nós tem uma vontade, né? Tem um querer, às vezes muito forte, a gente quer subjugar o outro, mas é preciso entender que a nossa liberdade, ela termina quando começa a liberdade do nosso querido irmão em Cristo. E a gente tem que aprender, irmãos, a amar como Jesus amou, porque Ele é o modelo, Ele é o paradigma. Não se admite numa igreja, um crente, um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, com ressentimento e ódio no coração. Não se admite. Às vezes acontece. Mas deixa eu colocar outra questão aqui com o modelo de Jesus. Jesus andou, querido, neste mundo, obedecendo em tudo a vontade do Pai Celestial. Eu disse aos irmãos que o Deus que a Bíblia nos revela é um ser pessoal, porque hoje o que está acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é que os irmãos estão concebendo Deus apenas como uma fonte de poder e de energia que é dispensada, disponibilizada quando nós acreditamos nele, quando nós cremos nele. Eu não descarto que Deus seja realmente poder operante na vida da igreja, mas Deus, antes de qualquer uma dessas coisas, Deus é um ser pessoal. E como eu disse, Ele tem vontade, inteligência, emoções, e a vontade de Deus, irmãos, é uma vontade soberana. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus sabia disso, porque Ele disse assim em certa ocasião: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. A vontade de Jesus, de Deus, irmão, está revelada aqui em sua palavra. Tudo aquilo que Deus queria que você tomasse conhecimento acerca dele, seu ser, seus atributos, né? O seu caráter e, sobretudo, a sua vontade está revelada aqui na palavra do Senhor. Amém? E eu vou dizer para você um negócio nesta noite. Serve para mim, para os queridos irmãos oficiais e para a igreja em geral. Esta vontade, a vontade de Deus, ela é soberana. E não queira ir de encontro à vontade de Deus, que você não vai se dar bem, irmãos. Porque o Senhor diz: farei toda a minha vontade. Quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser próspero, submeta-se à vontade de Deus, como Jesus foi submisso, diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz. Ele disse em outra ocasião: eu desci do céu, disse ele, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele testemunhando isso perante os judeus da sua época, desceu do céu para fazer não a vontade dele como um homem, que ele tinha uma vontade,
mas ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Amém? Quer dizer, ele estava sendo dirigido pela vontade de Deus. Aí você, mas pastor, como é que eu descubro a vontade de Deus? Leia a Bíblia, meu irmão. Venha para a igreja. Venha ouvir as pregações. Deus vai revelando para você a sua vontade. Esta vontade, disse Paulo, é boa, agradável e perfeita. Quer ser feliz? Torno a repetir. Obedeça à vontade de Deus. Em certa ocasião eu disse aqui aos irmãos, como é que Deus pode abençoar uma família, por exemplo, quando a mulher não se submete ao seu marido. O marido, por consequência, não ama a sua mulher. Os pais não criam os filhos nos caminhos do Senhor. E os filhos não obedecem aos seus pais. Irmãos, os 4 mandamentos de Jesus, de Deus para a igreja, estão sendo transgredidos. Nós estamos afrontando a santidade de Deus. E Deus não pode abençoar uma família que tem este quadro, esta configuração, este modelo. Não pode, irmãos. Ele quer abençoar, mas se encontra limitado por causa de que nós estamos transgredindo a sua santa e bendita palavra, a sua vontade revelada aqui na palavra de Deus. Eu poderia passar a noite citando o mandamento, não sei encontrar na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, um verbo, um imperativo, porque ali está expressa a vontade de Deus para a vida da igreja. Por exemplo, orar sem cessar. Isabel, esse orai, aí o verbo está no imperativo, é uma ordem. Deus não está pedindo, faça oração, está ordenando que você, eu, nós, aproveitemos todos os momentos de nossa vida para virmos orar, para orarmos a Ele, quer junto com a comunidade, ou quer as orações individuais, particulares. Você o que é que está fazendo? Foge do culto da oração da igreja. Não aparece aqui quando a igreja se reúne para implorar a graça e misericórdia de Deus para a sua vida, para a sua família, para a vida do povo de Deus. E por aí vai, queridos. Aí você poderia olhar e observar, porque Jesus, ele obedeceu à vontade de Deus em tudo, até na parte mais difícil, lá no Getsemane, quando ele estava debaixo do impacto profundo de angústia, quando ele disse, a minha alma está angustiada até a morte, mas ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, Pai, não se faça como eu quero, e sim como tu queres. Quer andar como Jesus andou? Procure andar em obediência à palavra de Deus. Quer ser feliz, irmão? Quer ser próspero? Obedeça a palavra de Deus. O Salmo 84, verso 11, que eu citei aqui no dia de final de ano, na minha exposição da palavra, o salmista diz o seguinte: o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Agora escute: não negará bem algum aos que andam na retidão. Ou seja, em obediência à palavra de Deus. Amém? Em obediência à palavra de Deus. Lá em João, esse mesmo apóstolo, que orientou a igreja, que aquele que está em Cristo, em Jesus, deve andar como ele andou, ele fala o seguinte, irmãos. Ele fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí ele disse ao seu discípulo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vou fazer o que eu vos mando? Então o caminho da obediência à vontade de Deus, irmãos, é o caminho que Jesus trilhou e deixou como modelo, como paradigma, como exemplo para a igreja. E precisamos aprender a ser obediente ao nosso Deus e Pai celestial. Nós somos filhos de Deus.
Às vezes os crentes estão sob disciplina e não nem percebe isso, porque nós estamos transgredindo a vontade do nosso Pai Celestial. E a Bíblia diz: qual é o pai que não disciplina o seu filho? Me diga. Primeiro os garotos, né, que aí entra dois homens, né, eu de Júnior e André Augusto, né, eles são disciplinados. E Ana também. Eu disciplinar o meu filho não era com sandália japonesa não, viu? Porque você disciplinar o seu filho com a sandália japonesa, ele vai rir na sua cara. Então eu só dava uma lapada, como diz no interior, um cinturão. Às vezes Ana se trancava, só um exemplozinho, né? Caseiro, né, irmãos? A Ana até que não gosta muito, ela me critica depois, né? Ainda bem que ela não pôde vir hoje na igreja, né? Ela se escondia no quarto, trancava a porta igual de saia, porque se você vai se levar só uma, viu? Porque se não sair, você um dia vai sair, eu dou 3, 4. Aí ela saía tremendo, dava só uma lapada segura e nunca mais fazia isso. Irmãos, Deus, Ele é o Pai que disciplina a igreja por causa da nossa transgressão, os seus mandamentos, a sua vontade. Às vezes nós sofremos porque nós estamos sob disciplina do Pai Celestial. E deixa eu dizer uma coisa boa: a palavra diz: se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Porque qual é o pai que não corrige ao filho quando erra? Porque ama seu filho, não quer matar o filho, quer disciplinar para o bem dele, quer estragar a vida do seu filho, deixa ele fazer o que ele quiser. Ou melhor, faça o que ele quiser, faça. Vocês são pais jovens, né? Aí Ciro de Maíra, você pai breve, né? Diga amém. Pois é, né? Não se faz o que a criança quer. A Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afugenta esse problema na vida dela. Também não vai bater para matar, não, absolutamente. Nós estamos orientando a igreja nesse sentido, de nós procurarmos ser pessoas obedientes, pessoas ordeiras, né? Porque quando você obedece a Deus, você é um bom cidadão, você é um bom profissional, você é um bom obreiro, porque você é a pessoa que aprendeu a obedecer, como Jesus obedeceu, louvado seja Deus por isso. Amém? Veja o que ele diz. Disse Paulo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque sendo em forma de Deus, disse Paulo, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pois ninguém quer obedecer. Às vezes nós damos orientação, mesmo que fosse um cachorro falando, misericórdia, como diz no interior. Mas está errado, irmãos. Se você diz que está em Cristo, deve andar como ele andou, em obediência a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mas Jesus também andou neste mundo em humildade. Jesus era um pavão. E pessoas, por um palco, dá tudo. Isso experimenta até no meio da igreja. Obreiros, cantores, pessoas que gostam de aplausos, de ser elogiados, de serem paparicados, desculpa a expressão que se usa muito no interior também. Jesus fugia das luzes, dos holofotes. Ele não tinha nenhum interesse em ser exaltado pelo seu ministério. A Bíblia diz que quando as pessoas procuravam ele para fazer o rei, ele se escondia e se desvencilhava das pessoas. Porque ele sabia que como homem a glória devia ser dada a quem? A Deus. Amém? Hoje, misericórdia. Não está fácil o homem administrar, né?
principalmente quando ele tem sucesso na sua atividade ministerial e as pessoas o procuram, é muito solicitada, aí complica. Eu vou só citar um exemplo que eu vi no Facebook. Estou gostando do Facebook, Fabiano. Uma pregadora, aqui em João Pessoa, ela cresceu muito. Ela já pregou aqui, né? Não vou dizer o nome da abençoada, porque senão a pista é grande, né? E aquela abençoada botou assim: não me convide para pregar, me dando um tema. Aí eu li aquilo, Jesus, o que está acontecendo na vida dessa mulher? Quebradão para que é duro, né? Imagina, né? O que está acontecendo? Quer dizer, está se recusando a aceitar um convite de uma igreja para ministrar, quando a igreja dá para ela um tema para ser explorado. Não me dê, porque ela acha que receberá o tema de Deus. Ou seja, a única pessoa que pode receber revelação de Deus é ela. Quando um pastor convida um pregador, ele dá um tempo, porque ele sabe a necessidade da igreja. Agora eu vou para a rede pública de computadores, a internet, a rede mundial, dizendo: não me convide, me dá um tema para pregar. É como dizer assim: desde que eu recebo o tema de Deus. Isso para mim, irmãos, a humildade, ó, desapareceu. E a soberba começa a mostrar a sua cara. A soberba precede a loucura e a altivez de espírito a queda. Jesus deu esse exemplo. Imagina os irmãos, né? Estava lá numa reunião, 12 homens, né? Está até bonzinho, todo mundo de sapato, com a meinha, tomou banho, com um toquinho, né? Aquele toquinho aqui, né? Para ficar um pouquinho mais agradável, né? Tudo tranquilo, né? Mas homem que andava de alpargata, de chinelo, pé empoeirado, suado. Aí chega Jesus numa reunião, queridos, Deus, ele pega uma bacia, alguém bota água, ele pega uma toalha, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, que não era burro, que era inteligente, sabia que aquele papel era o papel do servo e não do Senhor. Quando Jesus vai, lava o pé de um, não sei o que aquele pensou, não disse qual foi. 2, 3, quando chega para o Senhor, lavarás o pé a mim nunca. E Pedro sabia que aquele papel era de um serviçal, uma pessoa humilde que ia para servir. Aí ele diz: eu vos dei o exemplo. E Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro exagerou: não só os pés, mas a cabeça e a mão. Esse é o Pedrão que eu gosto dele, afoito. Mas ele percebeu, teve a percepção da questão da humildade. Aí o texto diz: Jesus esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Imagina os obreiros hoje da igreja, todos feito pavão. A que ponto a igreja está chegando? Chegou. O Rei da Glória entra em Jerusalém, né? Aí diz a Bíblia que ele veio montado no jumentinho. Jesus, o Rei da Glória, o Deus de Israel, o Yahvé, Kyrios, o Deus Todo-Poderoso, Deus encarnado, entra naquela cidade ali de uma forma humilde, foi ovacionado para se cumprir uma profecia bíblica, né? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, estava escrito no profeta que ia ser cumprido. Colocaram galho de árvores no caminho, as capas deles colocaram também no reconhecimento da sua autoridade, mas ele entra em Jerusalém humildemente. Hoje em dia está difícil encontrar humildade no meio da igreja. É bastante a pessoa crescer um pouquinho, já está revelando a soberba no coração. Ele disse em certa ocasião, queridos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Aí ele disse o seguinte: aprendei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Humilde de coração, que a humildade seja a marca da sua vida, amado irmão, porque você é um seguidor de Jesus Cristo. Se você diz que está nele, deve andar humildemente. Louvado seja Deus. Andar humildemente também não é ficar desleixado, né? Sujo, não é essa a questão. A humildade é outra coisa, né, irmão? Não vamos confundir, né? Mas é preciso a pessoa ser humilde. Eu não vou dizer aqui tocar trombeta, mas eu tenho uma experiência nessa área. Eu fui presidente da denominação, pastor dos pastores da denominação, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E eu estava um dia no escritório, varrendo o escritório. Com o maior prazer. Aí chega o pastor da denominação: pastor, o senhor está fazendo isso? Os olhos de cabeça também. Eu digo: qual o problema, meu irmão? Quem sou eu, miserável pecador, salvo pela graça, escolhido por Deus? Qual o problema que eu passar uma vassourinha nesse escritório aqui? Qual o problema, irmão? Se Jesus, meu Deus do céu, abaixou-se, lavou os pés de 12 homens, até o de Judas Iscariotes ele lavou também, imagina, sabendo que o indivíduo ia trair, sabendo que o coração daquele homem, mas ele humildemente viveu como servo. Inclusive, cadê Gentil? Ele sabe disso, está trabalhando na área de liderança, Murilo lá na faculdade, deve saber, outros irmãos também. A liderança hoje que está causando impacto nas empresas do mundo inteiro é a liderança do servo. O indivíduo está no topo da estrutura empresarial, mas é uma pessoa humilde, conversa com todo mundo, usa o mesmo elevador, porque tem gente aí, irmãos, que o elevador é exclusivo para o chefe, para o gerente, para o number one, para o top. E Jesus se misturava com o povão, louvado seja Deus. Amém? Era mais um deles, era uma pessoa humilde, louvado seja Deus, né? E às vezes a gente é vaidoso, ai Jesus do céu, né? Não sei se tem gente aqui, né? Talvez diga assim, olhando para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Olha que o Facebook está aparecendo muita gente por aí, viu? Você não é esse não, né, irmão? Porque o seu Senhor não foi assim, ele não viveu assim. Viveu humildemente, como deve viver todo servo de Deus. A glória de Deus, amém? Você é um servo. Eu sou um servo? Eu sou servo da igreja, irmãos. Vocês, para mim, vocês são o máximo que eu puder fazer para ajudar vocês. Eu ajudo de todo prazer. E às vezes a gente tem compreendido. Aliás, Paulo já dizia: quando eu amando, sou menos amado, né? Mas não tem problema, porque a glória de Deus, nós vivemos servindo ao Senhor. Mas deixa eu adiante o negócio aqui. Amém, irmãos. Jesus andou neste mundo, querido. Deixa eu pegar um pouco mais pesado hoje à noite, viu? Em santidade de vida, né? Eita, Jesus, como a igreja está encharcada com as coisas deste mundo. Como a igreja se miscuiu com as coisas deste mundo. Está tão encharcada que não consegue mais descobrir quem é crente e quem não é crente. E isso preocupa. Tenha cuidado, irmãos, com a sua vida, com as suas vestes, com as suas palavras, com as suas transações. Porque Jesus, ele deu uma vida de santidade, uma vida pura para a glória de Deus. O texto diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Amém? Amém. Em certa ocasião ele diz: quem dentre vocês me acusa de pecado? Olha que desafio. É a vida íntegra, a vida limpa, comprava e pagava. Eu não vou dizer aqui, porque às vezes mais tem um cidadão nosso aqui na igreja que comercializava e ficou muito decepcionado com muitos irmãos queridos, né, que compravam e não pagavam as suas contas. E ele teve que fechar o negócio dele.
Meu querido, você só compra o que você pode pagar. Crente é uma luz. Amém? Crente é luz, é sal. Os seus compromissos têm que ser compromissos que devem ser cumpridos. A gente só deve ir até onde a gente pode. Não queira abarcar, como se diz no interior, o mundo com as mãos. Querido, Jesus viveu uma vida de santidade. Uma vida separada do pecado, porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Olha, o padrão que Deus colocou diante da igreja é um padrão altíssimo. Ele disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Os outros até podem, mas você não, porque você é um servo de Deus, você é um seguidor de Jesus Cristo, e você tem modelo, Jesus como modelo, paradigma, o exemplo a ser seguido. Está acontecendo hoje é que nós estamos nos encharcando com as coisas deste mundo, não temos mais brilho espiritual, e ninguém sabe se você é crente ou se não é crente. Isso preocupa, irmãos, porque Deus, Ele opera numa vida, numa comunidade onde há santidade. Amém? O que foi que Deus disse a Josué? Ou melhor, mandou Josué dizer ao povo de Israel numa perspectiva de uma grande obra que ele iria fazer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer que essa igreja enche da graça de Deus, vamos trilhar o caminho de santidade como Jesus trilhou. Cuidado nas suas vestes, nas suas relações, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Isabel disse hoje aqui que os olhos de Deus estão desse tamanho olhando para nós. É verdade. Eu vou repetir. Estava uma vez numa viagem dessa aí para São Paulo, Rio de Janeiro, me lembro, viagem longa, no avião, a serviço da Embratel, e lá, na época, hoje não oferece só um copinho de suco, uma aguinha mineral, nem mais um copo, né? E só, dependendo da viagem, um sanduíche de André, bem pequenininho, bem fraquinho, né? Antigamente era um jantar, um negócio bacana, uísque, cerveja, vinho o que você quisesse, né? E estava lá eu, nenhum crente ao meu lado. Por que não tomar uma dosinha de uísque? Por que não tomar um copo de cerveja? Por que não tomar... Irmãos, os olhos de Deus naquele peão da desse tamanho, olhando para mim. Bendito seja Deus por isso, né? Este temor a Deus faz a gente desviar o coração do mal, do pecado. Cuidado com o pecado, irmãos. Não, pastor, não é pecado, é um pecadinho, é pior ainda. Porque o pecadinho, ele vai desestabilizando a sua vida espiritual. É por isso que o escritor sagrado diz: apanhai as raposinhas que destroem a minha vinha do Senhor. Querido, quer ser próximo na vida espiritual, trilhe o caminho da santidade, como Jesus andou em santidade. Amém? Deixa eu ler aqui um texto para passar para o último tempo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, reiteramos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você pode vencer o pecado, irmãos, com o auxílio de Deus. Amém? Deus é o meu auxílio, é a minha fortaleza. Ele dá graça. Agora, para você vencer o pecado, para esta força de Deus entrar na tua alma, você precisa obedecer, orar, buscar, porque em Deus te enche de graça e o pecado não vai ter mais domínio sobre vós. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu terminar aqui, a gente vai celebrar a ceia. Jesus andou neste mundo, irmãos, servindo a Deus de forma prioritária.
Está ouvindo? Jesus andou neste mundo servindo a Deus de forma prioritária. A prioridade na vida daquela pessoa chamada Jesus Cristo era a obra do Senhor. O restante, coisas secundárias, mas nós estamos invertendo os papéis, as prioridades, e deixando a obra do Senhor relegada, eu não sei nem que posição, quando é prioridade absoluta. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou, servindo a Deus com prioridade. Deus não aceita nenhuma atitude nossa que deixa a obra dele ao descaso. Não, ele não aceita, irmãos. Não aceita. E não queira discutir com Deus nem confrontá-lo, porque não é bom para você. A obra de Deus é prioridade. Se você é crente, se você está nele, você vai entender que a obra de Deus é prioridade. Se é prioridade, eu devo colocá-la em primeiro lugar na minha vida, meu tempo, meus bens, tudo que eu tenho é voltado para a obra de Deus. Amém? É isso que a Bíblia diz, irmãos. Deixa eu ler aqui. Entretanto, os seus discípulos lhe disseram, rogaram, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 2016 já é uma realidade. Amém? Graças a Deus, estamos vivos. Chegamos a 2016 e vai ser um ano de bênção, louvado seja o nome do Senhor. Agora, entenda que o seu Senhor, o seu Deus, Ele priorizou, Ele andou olhando para esta obra como algo prioritário na sua vida. Era o seu negócio, era a razão de sua existência aqui neste mundo, era viver fazendo a obra do Senhor. E lá em João 17 ele diz, eu glorifiquei na terra tendo consumado a obra que me destes a fazer. Deus lhe deu dons, recursos, deu saúde, para quê? Para você priorizar o seu reino e a sua justiça, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí demais coisas vos serão acrescentadas. Não estou dizendo aqui que o Senhor disse, não trabalhe mais, não, trabalhe, estude, progrida, mas tenha sempre no seu coração, a obra de Deus é prioridade. Amém? Olha, irmãos, eu passei 9 anos no comércio, 10 anos no comércio, já disse isso, vou repetir que o momento é oportuno. 10 anos. E o Adriano, você que está trabalhando no comércio, né? Vendendo caneta e consertando caneta, era especialista em caneta. Aquelas canetas antigas, né? Conhecia a caneta até pelo cheiro. Mostrava eu dava o diagnóstico. 10 anos de experiência, né, irmão? Trabalhando no comércio. Depois eu fiz um concurso, passei no INSS, lá para Guarabira, não quis ir, passei no Embratel, optei pelo Embratel por causa dos meus estudos, na faculdade. Mas eu sempre no meu coração o desejo era servir a Deus. E servir intensamente, eu dizia, Senhor, abra as portas para que eu possa servir com tempo integral. Devido ao tempo, as portas se abriram, eu fui abençoado com a aposentadoria, legalmente, sem nenhum trambique, viu, irmão? Direitinho, só que proporcional, né? Não ganhei aquilo, não estou ganhando aquilo que eu ganhava quando trabalhava. Proporcional, com 30 anos, mas fui aposentado. Aí me lancei, irmãos, como eu desejava no coração, servir a Deus. E a obra de Deus me ocupa 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os meses, a semana dos meses, os meses do ano e assim por diante. Eu vivo em função do reino de Deus, estou muito feliz, louvado seja o nome do Senhor.
Mas deixa eu dizer outra coisa, que antes de eu estar liberado para dedicar-me completamente, eu vivia priorizando a obra de Deus, irmãos. Eu vivia correndo para os cursos de oração da igreja. No domingo eu tinha um fusquinha para terminar, né? Fusquinha, olha, tá vendo? Cor de abóbora, né? E eu ia para a Ilha do Bispo. Naquela época não tinha aqueles filtros, você nem tem mais aquele negócio da Cinepar, não sei, nunca mais olhei para aquela região ali. E eu tomava conta da congregação e trabalhava, viu, irmão? 2 expedientes, trabalhando. Quando terminava os cultos na congregação, quando eu chegava em casa, eu tinha que lavar o carro, porque o carro era cor de abóbora e voltava cinza. Por causa do eu até aí minhas amígdalas ficaram inflamadas, vai extrair as amígdalas. Eu digo, que conversa é essa? Jesus vai curar hoje, não sinto mais nada em relação às amígdalas, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus abençoa aqueles que priorizam o seu trabalho, louvado seja Deus por isso. Não estou dizendo que você larga trabalhar, pelo amor de Deus, não larga não. Mas entenda que a obra de Deus é prioridade na sua vida, coloca em primeiro lugar e você está seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você vai sentir prazer, e Deus vai sentir prazer na sua vida, e vai ser aquela bênção do louvado seja Deus. Amém?